Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos num dia de sol, de verão. Que delícia, né? Agora nem tá tão quente, também tão abafado. Que bom, né? Estamos aqui hoje para aproveitar o tempo de reflexão. A doutrina espírita nos possibilita que a gente revisite no fundo das nossas experiências vividas os aprendizados. E tomara então tenhamos nós um momento que a gente possa usufruir, buscar, conversar conosco mesmo, tentar entender, mesmo que seja só um pouco, porque tudo não entendemos, porque não temos capacidade espiritual para entender, mas que o nosso propósito de buscar a sede que nos acolhe seja aquela que nos move e que o bem seja aquele que nos conduz. Feliz daquele que o bem o conduz. Então nós vamos começar o nosso encontro de hoje fazendo uma prece, rogando ao alto a espiritualidade que governa esta casa, ao nosso amado Mestre Jesus, que tem infinito amor por nós, que Ele se compadeça das nossas dores, das nossas imperfeições, da nossa pequenez, das nossas falhas continuadas e repetidas, mas que nunca feche os braços para que o dia em que eu me cansar das minhas imperfeições, eu decida trocar o rumo, e para trocar o rumo eu preciso de força. E aqui estamos, a doutrina espírita nos possibilita esta renovação e esta coragem. Então que esse encontro de paz e luz de hoje seja um encontro que some a nossa encarnação. Que assim seja. Nós vamos falar hoje de um tema que eu quero trazer essa conversa aqui com vocês, porque eu quero comentar com vocês que quando eu fui preparar essa palestra, eu pensei e digo, meu Deus, eu estou entendendo algumas coisas que eu há 15 anos não tinha entendido a profundidade dessas coisas. Digo, o que eu estou fazendo com 15 anos estudando doutrina espírita, eu não tinha entendido com essa profundidade. Então é quase que uma conversa que a gente vai ter hoje para mostrar que cada dia mais a gente vai se capacitando para mergulhar mais fundo dentro de nós. E que a gente se surpreende e a gente fica se achando grande coisa, meu Deus, eu sou a maior pessoa do mundo. A gente não é nada, a gente é uma poeira nesse cosmos. E se apercebendo dessa pequenez que nós somos, vai nos tornando mais abertos para a gente compreender que mesmo a dor que mais dói, passa. É isso que é importante. Então, hoje o tema, que é o título deste mês, vai ser tratado sobre um livro que chama Luz Imperecível. Então, sempre dentro da casa é dado o tema e depois o palestrante natural, dentro das suas possibilidades de buscar traduzir com clareza, vai trazer o assunto. E nesse capítulo do livro, escrito por Honório Onofre Abreu, essa é uma figura singular da doutrina espírita, do movimento espírita brasileiro. Ele já é desencarnado, ele nasceu em Minas Gerais, se encarnou há alguns anos, ali próximo de 2009 e 2010, se eu não me engano. Ele foi uma pessoa incansável na divulgação da doutrina espírita. Ele, depois de uma certa idade, quando se aposentou, ele começou a trabalhar de modo integral para divulgar
os ensinos do Evangelho de Jesus. E ele viajava e ele visitava as casas espíritas para tentar divulgar a riqueza, o tesouro que nós temos e nós não nos damos conta que é o Evangelho. Os evangelistas, quando escreveram os evangelhos, certamente foram, absolutamente certo, foram inspirados pela ordem divina para que esses textos não se esgotassem no tempo. Para que no ano 100, no ano 200, no ano 500, no ano 1300, no ano 2026, como agora, nós acessássemos o Evangelho e diríamos: o que eu fiz que eu li tantas vezes esse texto e não conseguia compreendê-lo na profundidade? Por isso que os ensinos de Jesus são atemporais, eles não envelhecem. E é em cima disso que Honório Onofre Abreu então escreve esse livro, e hoje me foi dado o capítulo 28 para a gente falar. Ele tem muito, nos capítulos desse livro, ele traz sempre extrair o espírito da letra, como se ouve dizer, do que as frases de Jesus queriam dizer. Porque se a gente lê por cima, tu lê por cima. Agora, quando tu começa a decifrar palavra por palavra, começar a entender o que ele quis dizer, aí que a coisa vai começando a nos apertar dentro da gente, e a gente vai se perguntando: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque ela vai terminar, ela é finita nesta experiência terrestre. E o que eu vou levar daqui será o que eu evoluí, nada mais. Créditos e descréditos de acordo com as minhas escolhas. Então, esse título que diz aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar-se é um convite para transformação. Quando é que eu me transformo? Quando eu largo as mochilas pesadas e diz assim como Paulo disse para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Quando eu faço uma pergunta dessas, eu me desarmo e começo a me perguntar: qual é minha tarefa? Qual é minha postura? Qual é meu comportamento diante do que eu vivo, do que eu escolho, do que eu faço? Esse capítulo, então, aperfeiçoar-se, ele vai usar uma das falas que está em Mateus 5, capítulo 5, 48, que é o versículo onde Jesus diz: sede perfeitos. É uma ordem de Jesus, é um conselho de Jesus. Sede perfeitos, aperfeiçoar-vos. É um conselho porque no fim dessa tarefa dura é que vem a felicidade. E ele diz: sede perfeitos como é meu Pai, para que vivais e merecereis o reino de Deus. E eu já disse isso em outras palestras: reino de Deus foi a palavra que Jesus mais citou na vida terrena dele. Foi a expressão mais usada. E o que é aperfeiçoar-se? Qual é o caminho? Ok, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, o que eu faço? Então aqui, nesse capítulo, eu inclusive aconselho que a gente visite mais os evangelhos, que a Bíblia não seja um livro decorativo de estante nas nossas casas. Que a gente abra, que a gente leia mesmo que não entenda. Não deixe esse livro ser apenas um elemento decorativo. No capítulo 5, Mateus vai, dali para frente, relatar o Sermão da Montanha. Jesus estava quase no fim da sua trajetória terrena e ele vai trazer o Sermão da Montanha. Ali tem toda a orientação para a nossa conduta humana. E aí ele diz assim, ele apresenta
as bem-aventuranças. Todo mundo conhece, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos. Jesus vai dizendo o que é bem-aventurado, é feliz daquele que... E aqui ele diz assim, onde Jesus descreve o caráter dos cidadãos que habitarão o reino de Deus. Os humildes, os misericordiosos e os pacificadores. E os chama para serem o quê? O sal da terra. Vocês lembram da passagem de Jesus que ele diz, sede o sal da terra, sede a luz do mundo. Está tudo declarado, está tudo escrito, está tudo orientado, mas a gente não destina tempo, esforço e caminhada para implementar. A gente vira as costas para isso. E aí a gente vive as aflições, a gente vive as dores. Eu vou citar duas parábolas que eu usei para tentar fazer, para vocês entenderem o que é aperfeiçoar-se, para tentar passar esse recado que a mim tanto tocou. Então, em primeiro lugar, eu vou definir o que é aperfeiçoar-se, que é um conselho de Jesus. Jesus diz, sede perfeitos. Mas já que nós não somos perfeitos, nós temos que se aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar-se? Aperfeiçoar-se é o processo contínuo de melhorar, refinar, desenvolver a si mesmo nos diversos aspectos da vida. É a busca ativa, não é botar nas costas do outro a decisão, é a busca interior de melhorar-se, não melhorar o outro, melhorar-se, indo além de só corrigir algumas falhazinhas. Ah, eu já fiz isso, então já me melhorei. É mais profundo, tá? Essa parte de melhorar-se, aperfeiçoar-se, decidir ser melhor, é um dos grandes fundamentos da doutrina espírita que se chama reforma íntima. E a gente vai entrando nas parábolas de Jesus e tu vai dizendo, nossa, mas a doutrina espírita ela reflete tudo. Por isso que a doutrina espírita é viver o evangelho, reviver os conselhos de Jesus. Na reforma íntima, eu decido mudar, transformar, perdoar, ajudar, corrigir, mesmo que não seja fácil. Aí eu faço uso de um dom do Espírito que Deus deu a todos. Deus deu o livre-arbítrio. Mais um ponto que a doutrina espírita chama livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você, dentro do seu íntimo, você é livre para decidir a sua conduta. Você escolhe ser bom ou não escolhe ser. Você escolhe perdoar ou não perdoar. Ninguém vai te obrigar no teu íntimo a perdoar alguém se o teu coração não quer. Liberdade de escolher o que eu faço com aquilo que eu tenho, mesmo com a dor, o que eu faço com aquilo que eu tenho. O que eu faço com a dúvida que me assola? O que eu faço com a vida que Deus me deu para viver essa encarnação? Isso chama livre-arbítrio. Então, nessa possibilidade que nós temos, que é aperfeiçoar-se, escolher a reforma íntima e fazer uso do livre-arbítrio que todo mundo tem, tá? Ninguém nasceu sem livre-arbítrio e sem o amor de Deus. O que pode estar acontecendo é que a gente vira as costas para Deus, daí a gente não olha Deus nos apoiando. Então é liberdade de escolha. Eu estou falando de íntimo, eu não estou falando de coisas externas a gente. Íntimo. Todo mundo tem coração, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem espírito dentro de si. Conversa consigo mesmo. Essa liberdade é dentro de mim que me fará escolher como eu vou escolher a minha vida, como eu vou ser, como eu vou superar as minhas imperfeições. E daí eu escolhi duas parábolas de Jesus
que vai fazer a gente compreender a profundidade desse assunto. Duas. Uma, que eu confesso para vocês, eu disse, meu Deus, onde é que eu estava quando eu não entendi profundamente? O que eu estou fazendo tanto tempo estudando? Parábola dos talentos. A gente ouve a palavra dos talentos e tu vai ouvindo aquilo como um texto de evangelho e quando tu desperta, tu diz, nossa, mas o que é isso que está conversando comigo? Então, duas parábolas. Parábola dos talentos e trabalhadores da última hora. Eu vou usar essas duas parábolas resumidamente para nós entendermos o que é aperfeiçoar-se. Parábola dos talentos. Primeira pergunta. Se eu fizesse uma pergunta para vocês agora, e se alguém quiser me responder, pode responder. O que você entende por talentos? Eu vou falar da parábola, depois vocês podem me responder, que eu gostaria que alguém me respondesse. Porque eu também fui entender isso agora. Então, só para vocês verem a surpresa que eu fico com a minha pequenez de entendimento. Parábola dos talentos diz assim. Jesus narra numa história dele, que é uma parábola, porque ele tentava até dizer, mas a capacidade humana, se nós não temos capacidade agora de entender, imagina 2000 anos atrás, que éramos nós que estávamos lá. Jesus narra uma história onde um senhor confia a 3 servos seus, antes de viajar, sim, para um 5 talentos, para o outro 2 e para o outro 1 talento. Então Jesus conta essa história para a gente se despertar e começar a perceber. Ao retornar esse senhor, dono desta fazenda, desse lugar, ele chama os servos e diz assim, servo, você que recebeu 5 talentos, o que você fez? Aí ele diz, olha, eu sei que o senhor é um senhor exigente, eu me esforcei, eu trabalhei, eu multipliquei, eu fiz tudo. Ele diz, parabéns, muito bem. Chama o de 2 e diz assim, o que você fez? Ele disse, olha, só ganhei 2, não tinha muito que produzir, mas dentro dos 2 eu produzi. Tá aqui, estou te devolvendo 4. Aí o senhor diz, muito bem, o do muito foi fiel, o do pouco também foi fiel. Então tem o mérito de ter feito dentro da sua condição à altura do que o Senhor esperava. E aí o terceiro, ele diz assim, Senhor, eu sabia que o Senhor era meio brabo, eu fiquei morrendo de medo, fiquei indeciso, empurrei hoje para amanhã, e o Senhor voltou e eu não fiz nada com esse talento, eu guardei ele lá, porque eu pensei, como que eu vou fazer? Eu sou tão burro, né? Também, depois, se não der certo, eu vou deixar guardado, quando ele volta eu devolvo igual. Aí o Senhor diz assim, o Senhor desse lugar diz assim, servo mau e preguiçoso, por que você não usou o pouco para produzir alguma coisa? Aí, olha só, agora eu quero retirar vocês da parte material. Não é 5 tesouros. Não é. Vamos sair fora dos talentos da parte material. Agora eu vou fazer a pergunta que eu fiz antes. O que você acha nessa parábola que Jesus quis dizer com os talentos? E essa foi a minha surpresa. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que talentos são as oportunidades que Deus me dá, o tempo que Ele me dá e os recursos que Ele me dá. E aí eu comecei a me perguntar, posso caminhar, posso ver, posso falar, posso estudar, tenho uma vida que não me falta comida, as coisas básicas. O que eu devolvo para o Senhor? O que eu devolvo? Aí agora o outro pode dizer, olha, eu não tenho tudo isso, eu tenho metade disso. Mas agora a pergunta é assim, cada qual tem o seu mérito. Por que tem o seu mérito? Porque cada encarnação me ensina a construir para que na próxima eu volte com até aquilo que eu construí para continuar prosseguindo.
Se eu tenho 2 e tenho o que eu tenho agora com mais dificuldades, é a colheita. É a colheita de outras vidas que eu trago. Se eu reencontro pessoas com difíceis, são as que eu trouxe. Por isso que é só 2 agora. Agora está mais difícil. Mas é a minha colheita, foi a minha semeadura de outras vidas. E agora eu vou fazer o que então? Só porque eu estou num momento difícil, eu vou pegar e não vou fazer mais nada? Não vou produzir 2 para virar 4, melhorar esses 2 para que eu chegue em 4 e na próxima encarnação eu volte com 4, que está perto de 5? Eu jogo fora o tempo. E o 1 que escondeu tudo, agora vamos lá. Vamos trazer para o nosso conhecimento. Estou vindo aqui, nós, né? Estamos vindo aqui na doutrina espírita no sábado à tarde. Refletir. Estudo, pego os livros. O que eu faço com isso? Servo mal e preguiçoso e boto numa gaveta? Espero só o próximo sábado vir na próxima palestra? Isto é o servo mal e preguiçoso. É aquele que pega tudo que Deus lhe deu, que já era bom, bota na gaveta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até o próximo sábado eu esqueço. O próximo sábado eu sou espírita de novo, cristão de novo. Como que eu me apresento diante do Senhor? E ele diz, mas eu te dei dentro do que tu podia. Por que você guardou? Por que você não operou? Se a lei do trabalho é uma lei de Deus, o trabalho não precisa ser manual, espiritual também. E eu me pergunto, quantos talentos Deus me deu e o que eu estou fazendo com esses 5, 2 ou 1 talentos? Essa é a pergunta que me desperta. E agora eu vou falar dos trabalhadores da última hora, para que a gente possa rapidamente ver a parábola dos trabalhadores da última hora. Jesus então cita essa parábola em Mateus. Mateus é maravilhoso ler o Evangelho de Mateus. Leiam. Mesmo que vocês não entendam tudo, leia 1, 2, 15, 20 vezes. Na 20ª vocês vão estar mais compreendendo ainda. A parábola dos trabalhadores da última hora fala sobre um proprietário de uma vinha. Nós aqui temos muitas vinhas, né? Então, proprietário de uma vinha, que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia, pagando a todos o mesmo valor. Vamos considerar que a hora 1 até a hora 12, que é mais ou menos 12 horas de trabalho. Só que daí o que ele faz? Esse senhor contrata aquele na primeira hora do dia e esse trabalhador vai trabalhar. Depois ele continua contratando todas as horas, o senhor contrata. Aí chega na hora 12, no último dia, a última hora do dia, ele contrata mais uma pessoa. E essa pessoa vai trabalhar. Quando ele reúne os trabalhadores e diz, cá está o pagamento de vocês. Aquele que trabalhou ganha o denário, que eles chamavam da moeda na época. Um denário, aquele da 12 ganha um denário também. Aí os trabalhadores que têm a conduta que nós temos, que é uma conduta material, a gente diz, isso não é justo. Por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos materiais. Como que eu trabalhei 12 horas e ganho 1, e aquele que trabalhou 1 hora ganha 1? Aí Jesus diz assim, vocês não estão entendendo com os olhos do Espírito. Se Deus agisse assim com nós, que estamos aqui, inclusive comigo, porque se nós estamos aqui encarnados agora, é porque nós não fizemos bem os trabalhos das outras encarnações. E nós estamos nessa última hora sendo chamados como aquele que Jesus chamou na 12, na 22ª hora. E dá a oportunidade de fazer com que a gente se sente aqui para refletir. Então, só porque eu cheguei no final, vocês acham que Deus não olha para nós e não nos dá o pagamento? Que o pagamento não é dinheiro. O pagamento é receber-te como filho, como aquele filho pródigo que retorna a casa. A ovelha perdida. Aquelas 99 que vieram antes de Jesus sai e diz assim, o pastor, o bom pastor, deixa todo mundo acomodado e vai atrás daquela última.
Só porque nós aqui chegamos, se estamos aqui reencarnados ainda porque a gente não fez a tarefa certa, então vocês acham que Deus não olha para a gente do mesmo jeito que olha com aquele primeiro? Nós precisamos se despojar dos valores materiais, da quantificação que nós somos acostumados no dia a dia. Nós precisamos entender essa parábola com os olhos do Espírito. Aquele que se torna digno de ser chamado filho, mesmo que chegue no final. Ou vocês acham que nós aqui que somos trabalhadores da última hora, Deus vai virar as costas para nós? Não. Ele não vai virar se nós decidirmos transformar-nos, aperfeiçoar-nos. É esse o ensino da parábola, tanto dos talentos quanto dos trabalhadores da última hora. Nós precisamos olhar os ensinos do Evangelho de Jesus com os olhos do Espírito e não com os olhos materiais de dinheiro que nós estamos acostumados. Então nós precisamos saber agora fazer a seguinte pergunta: Senhor, que queres que eu faça para aperfeiçoar-me, para eu ser aquilo que tu me ensinaste e me aconselhaste? Sede perfeitos. Aí ele diz assim: começa com os mandamentos que estão lá na lei antiga. Não matarás, perdoarás o teu inimigo, orarás por ele, honrarás teu pai e tua mãe. Entendem? Olha só aqui, ó. Agora a gente se pergunta: eu faço tudo isso? Eu perdoo meu inimigo como deveria ser? Mas então eu estou devendo. Agora, se eu decido mudar, pode ser que eu não consiga tudo, mas pode ser que eu comece. Porque todo mundo aqui tem motivos para perdoar alguém, inclusive eu. E eu vou me percebendo com esse texto, e eu digo: meu Deus, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo dessa vida? Como é que eu não consigo entender que Jesus me deu toda a letra? Está tudo escritinho, pá. Como é que eu sou tão ignorante, tão prepotente assim, e que eu não entendo o recado que está no Evangelho escrito? É essa coisa que me deixou estarrecida quando eu comecei a preparar esse texto. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu vou levar para outra encarnação? Que talentos eu vou desenvolver? Porque talentos aqui é capacidade que Deus me deu. O que eu estou fazendo da capacidade que eu tenho de melhorar a minha vida para que eu estabeleça o reino de Deus? Que reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus é aquilo que eu construo dentro de mim com uma virtude. Porque nós temos o olhar de receber um pagamento. Ah, eu fiz o cara, tem que me pagar. Entender? Só que o pagamento é a felicidade conquistada. Por isso que Deus dá um denário para aquele da hora 1 e dá um denário para aquele hora 12. Porque a transformação pode ser igual, não é quantificada, é intensificada dentro de si. Se aquele da hora 12 quase estava no fim da carreira e diz: Deus, não, eu tenho que melhorar, eu vou começar hoje. Ele internaliza, ele começa a produzir o reino de Deus dentro de si mesmo. Então isto é o reino de Deus que Jesus tanto falava. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu estou fazendo na minha vida? Que felicidade eu estou construindo? Será que eu consigo perdoar? Será que esses textos do Evangelho são só estante decorativa na minha casa? Será que eu precisarei chorar no retorno dessa encarnação por saber que veio o convite de Deus e eu virei as costas? Fiz de conta que nada era, amanhã já é domingo, depois eu esqueço, depois sábado que vem estou de novo aqui na palestra. O que eu fiz da semana toda que eu tive oportunidade? Essa foi a pergunta que me despertou preparando esse texto. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse mergulho dentro da gente. E a felicidade não está nas costas dos outros. A felicidade está em como é que eu coloco para dentro de mim verdadeiramente aquilo que eu venho escutar e refletir aqui. É isso que vai fazendo a gente se questionar. Entenderam?
Agora eu poderia perguntar, quantos talentos vocês têm? E o que vocês estão fazendo? Vocês, quando eu digo comigo também, não pensem que é vocês que eu estou perguntando, não. Quantos talentos nós temos? O que eu estou fazendo com eles? Eu estou sendo o trabalhador que vira as costas para Jesus ou estou indo para o Senhor da vida? Mesmo que seja na última hora. Por isso que muitas vezes na hora do desencarne, a pessoa entra num processo de arrependimento. Não é que ela vai virar santo, não vai virar santo. Ela começa um novo processo de arrepender-se e querer uma nova oportunidade para fazer diferente. Entender? Por que eu fiquei tão mexida com esse texto? Porque eu fiquei pensando, eu estou botando tudo meus talentos na gaveta, tá ali a última hora, o tempo tá indo, tá se esgotando, e eu, o que eu estou fazendo? Essa constatação que eu tive preparando esse texto. Então, se eu pude trazer essa reflexão para vocês, fico feliz, mas ela, especialmente, ela conversou muito comigo, porque eu me sinto em débito com aquilo que eu posso fazer e não faço. Poderia fazer mais. No máximo, eu estou com um talento, olhando para ele, agora vou ver se eu começo a agir. Para multiplicar, é preciso esforçar-se. Abrir mão, perdoar, suportar, dar oportunidade ao outro e aproveitar o tempo que nós temos. É duro a gente se dar conta disso, mas é o que acontece. E feliz daquele que pode perceber-se uma ovelha perdida e desgarrada e que a gente pare de ir morro abaixo para poder retornar. E a gente vai retornar, e aí Jesus vai dizer, eu estava sempre aqui, te esperando de braços abertos. Você que não quis vir, mas eu estava aqui. Então que usemos esse livre-arbítrio, que a gente tanto fala na doutrina espírita, que é a liberdade de escolher o que você quer ser, como você quer ser dentro do seu íntimo, e que a gente aproveite o tempo e as oportunidades que são os nossos verdadeiros talentos. Jesus usou as palavras, as parábolas, para que a gente compreendesse o seu recado. Certo? Era isso. Então agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, dizendo, Deus tenha compaixão da nossa pequenez, das nossas imperfeições, tenha misericórdia de nós, mas como ovelha desgarrada que quer voltar à tranquilidade do teu redil, eu paro e pergunto, Senhor, que queres que eu faça? As respostas estão nas tuas instruções, estão no Consolador que tu enviaste a nós, estão nos teus evangelhos, estão nessa doutrina espírita tão elucidativa, tão grandiosa, que nos possibilitou que eu conheça, e conhecendo eu posso escolher. Que tenhamos uma semana iluminada, cheia de luz e de paz. E que no próximo encontro estejamos mais fortalecidos e possamos olhar os nossos talentos se multiplicando para o bem. Que a luz, que a paz, que todos vieram aqui buscar, os acompanhe todos os dias. Que assim seja.